Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 na nossa revista de jovens do quarto trimestre de 2022, cujo tema é A Pessoa do Líder. O texto principal desta lição está em 3 João capítulo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. O resumo dessa lição é: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. E os 3 objetivos dessa lição é apresentar o líder como um indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Nós precisamos entender que Jesus ele vai estabelecendo princípios em sua palavra, vai nos dando direcionamentos, e uma das coisas lindas, que foi um milagre que ele operou em seu ministério, que está ligado fortemente com o aspecto de liderança, porque liderança é serviço, liderança é servir. Então nós vemos o seguinte, lá em Lucas capítulo 4, lá entre os versos 38 e 39, nós vemos Jesus entrando na casa de Pedro. Ele viu a sogra de Pedro doente, com febre, ele foi lá e curou ela, e quando ela recebe a cura, a primeira coisa que ela faz é começar a servir, começar a trabalhar. Ela se põe a servir, e servir está ligado com liderança. O que isso quer dizer? Quer dizer que para nós termos um líder, a pessoa tem 2 requisitos fundamentais que tem que estar presente na vida dela. Primeiro, ela tem que ser focada e voltada totalmente para o serviço, para servir as pessoas. E segundo, ela tem que estar curada. Ela não pode estar enferma, porque uma pessoa curada, uma pessoa que está enferma, física ou espiritualmente, não está em plenas condições de exercer um cargo de liderança. Isso é bem simples de se ver. Se você pega um líder que está em cima de uma cama, doente, enfermo, ele não pode exercer as suas funções de liderança. Então, a enfermidade, ela nos dá um breque, ela para o nosso trabalho de servir, a nossa função de servir como líderes. Isso tanto espiritual como fisicamente. Então, é algo que nós precisamos entender e meditar. Um líder tem que ser curado, ele tem que ser curado da alma, ele tem que ser curado espiritualmente, ele tem que estar em boas condições, como diz aqui, física, mental e espiritual, para servir mais, porque o líder é aquele que mais serve, para servir mais os seus liderados, suas pessoas, as ovelhas de Jesus Cristo. Outra coisa interessante que nós temos que meditar nisso é que tudo aquilo que está em excesso esconde uma falta. Ou seja, os extremos são perigosos. Os extremos são perigosos. O que nós precisamos ter? O foco é equilíbrio. A palavra para as nossas vidas é equilíbrio. O extremo é perigoso para as nossas vidas. O extremo que leva aos excessos esconde faltas, escondem problemas. Então, a vida do líder, ela tem que ser uma vida equilibrada, tanto na área física, emocional e espiritual. E nós vamos, nessa lição, nós vamos desconstruir alguns preconceitos que estão relacionados com os líderes. Porque no nosso mundo, nós vemos líderes como super-heróis, não como um ser humano, mas como super-heróis. Isso tem que ser desconstruído, até para que a nossa interação, comunhão, desenvolvimento, ajuda e trabalho possa fluir muito mais. Então, em geral, o trabalho que um líder desenvolve, ele é mais valorizado do que a sua própria pessoa. Quantos líderes você conhece aí na sociedade? Pessoas que são referência,
tanto no mundo do trabalho, no mundo político, seja em qualquer área. Tem tantos líderes aí na sociedade. Você conhece, você sabe, conhece ela pelo trabalho, mas muitas vezes você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela passa. Suas angústias, sofrimentos, tribulações, aquilo que lhe faz alegre, feliz, e você também nem está preocupado com isso, porque você está olhando para o resultado que aquela pessoa produz. Muitas vezes você quer atingir o mesmo resultado que ela, porém você não está valorizando, olhando para a pessoa. Então a sociedade nos leva a olhar para o resultado que os líderes produzem e valorizar mais os resultados do que a própria pessoa do líder. E isso gera doenças, isso gera falhas, isso gera atraso nas nossas próprias vidas. É a forma que nós vemos. Então nós temos que ressaltar que a pessoa do líder vem antes da sua liderança. Nós temos que olhar para Jesus, ele olha para pessoas. E depois de olhar para pessoas, ela comissiona as pessoas como líder. E independente, de quanto fruto aquela pessoa está dando, de quanto que ela está produzindo, Jesus ele não tira o olho da pessoa. Nós somos conhecidos pelos frutos, porque as pessoas não conseguem olhar o nosso interior. Jesus consegue. Então Jesus está olhando. Então veio Caim e apresentou a sua oferta diante do Senhor. A Bíblia fala que Deus olhou primeiro para Caim e depois para a sua oferta. E Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. E nós sabemos através do relato bíblico que é porque o coração de Caim não estava segundo o coração de Deus. Então Deus ele está sempre olhando para as pessoas. Jesus estava olhando ali o pessoal na frente do gasofilácio entregando as ofertas. Jesus estava vendo, muitos jogam muito lá dentro. Aí chega uma senhorinha que joga 2 moedas. Ele está olhando para o exterior, mas ele está olhando para o interior também, porque ele está vendo que aqueles que estão colocando muito, estão colocando o que lhes sobram. São mesquinhos. Aí aquela mulher, ela está entregando tudo, ela está confiando tudo a Deus através de um ato de adoração. Então Jesus sempre está olhando para nós. Primeiro ele olha para nós, e depois para aquilo que a gente faz, os frutos, aquilo que é visível. Então primeiro nós temos que ressaltar, é a pessoa do líder, antes da sua liderança. Então primeiro, você tem um líder, você tem um pastor, você tem um líder de ministério, de departamento na igreja. Primeiro olha para a pessoa, olha para ela, tenta entender ela, ama ela, porque aí vai ser muito mais fácil de você se submeter à liderança dela, de estar debaixo da mesma missão que ela está. Então nós temos que valorizar mais a pessoa do que o resultado que ela produz, porque se ela não produzir muito resultado, ou se ela não produzir o resultado que eu acho que ela tem que produzir, que tem isso também, eu não vou valorizá-la, eu não vou amá-la como deveria, e isso está errado. Primeiro eu tenho que amar a pessoa. E Deus, ele não vê como o homem vê. Muitas vezes eu posso não estar dando resultado aos olhos humanos, mas estou dando um grande resultado diante dos olhos de Deus. Nós temos que tomar um grande cuidado com isso. Então, isso é só alguns pontos para nós já começarmos aqui na nossa mente nessa lição. Eu vou ler o texto bíblico base dessa lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 13, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vou fazer um parênteses. O que é o episcopado? Episcopado é um cargo de liderança. Se você deseja ser um pastor, se você deseja ser um líder de louvor, um ministro de louvor, se você deseja algum cargo de liderança na igreja, isso é uma boa coisa. Você está com um desejo bom no coração. Parabéns. E saiba de uma coisa, se você está desejando isso, o Espírito Santo ele gera tanto o querer como o realizar. Então se você está desejando, é porque o Espírito Santo está colocando esse desejo no seu coração, e no tempo certo ele vai realizar esse desejo. Versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele está falando do líder,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, se o líder não souber cuidar da sua família, ele não está apto para cuidar da família de Deus, da igreja. Ou seja, para que eu seja um líder, eu tenho que ter primeiro um bom testemunho dentro da minha casa, dentro da minha família. Se eu não tiver, eu não estou apto para ter um cargo formal de liderança na igreja de Jesus Cristo. 6. Não neófito, ou seja, tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer palavra, tem que amar o conhecimento da Bíblia, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Você vai se ensoberbecer se você não tiver conhecimento bíblico de Deus. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, antes de ser líder, tem que ter bom testemunho. Todo mundo tem que olhar para aquela pessoa, aquele ali é um cristão, aquele ali é uma serva de Deus. Homem, mulher de oração, homem de Bíblia, mulher de Bíblia. O testemunho tem que ser visível. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos e de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. Tem que crer. Eles também sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ou seja, antes de ter a função, antes de ter o cargo de liderança, o diaconato, pastoral, seja lá o que for, a pessoa tem que ser provada. E assim, ela pode ser provada por Deus, pode ser provada pelas circunstâncias, por doenças, enfermidades, tribulações, mas ela pode ser provada pelo seu líder também. O seu líder pode ir lá e provar aquela pessoa, pode botar ela na prova, pode criar alguma situação, impedir ela de fazer algo, ou pedir para ela fazer algo que ela não queira, porque ele está provando as intenções do coração. E só depois de ser aprovada, tem pessoas que não aceitam correções, não aceitam conselhos, não aceitam ser provadas. Elas querem explicação para tudo, você tem que dar satisfação do que você está fazendo. Não é assim. Quando acontece uma desgraça, você não tem explicação. Então, quando um líder vai provar alguém, ele também não tem que dar explicação, ele está provando. E a pessoa precisa ser aprovada, ela tem que confiar em Deus para ser aprovada na prova. E ele continua assim, lá no versículo 11: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. E isso serve para todas as funções e cargos de liderança na igreja. Bem-aventurado é aqueles que desejam esses cargos e funções de liderança. Então deseje que você será feliz. Busque que a sua felicidade será concretizada. Nós temos aqui também alguns aspectos em referência ao líder, que fala da sua personalidade, da sua humanidade e do seu relacionamento com os seus vários tipos de relacionamentos, que eu já vou explicar. A personalidade do líder está ligado com aquilo que ele é. Vamos falar assim, a personalidade é algo que nasce quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, e ela vai sendo construída, é como se fosse um edifício, né? Ela vai sendo construída ao longo do tempo. Muitas pessoas não nascem na igreja, se convertem ao longo do caminho. E a personalidade, essa construção que estava sendo feita, recebeu muita influência mundana e muita influência das trevas. Então, todo ser humano, ele tem uma personalidade que é construída de acordo com o seu tempo de vida, de acordo com o ambiente que ele viveu, com as pessoas que ele conviveu. Então nós temos que entender isso. Todo ser humano, principalmente o líder, que é o que nós estamos estudando, tem uma personalidade que foi construída ao longo do tempo, que pode carregar coisas boas e coisas ruins.
Porém, um líder cristão, ele precisa começar a tirar as coisas ruins, que é o papel do Espírito Santo. Ele vem para nos purificar, ele vai tirando todas as coisas, aquele tijolinho das trevas que foi colocado ali no momento da construção, aquele vergalhão que foi colocado ali, que é algo mal. Essas coisas precisam ser tiradas, substituídas por coisas do reino de Deus, para que nós sejamos um edifício agradável a Deus. Então a personalidade é uma construção que foi feita ao longo dos anos, que precisa ser ajustada para entrar no padrão de Deus. Então, junto com a personalidade, vai trazer o aspecto emocional, vai trazer os temperamentos. A maioria dos líderes são sanguíneos, são coléricos. Esse é um aspecto muito forte de liderança. Tem 4 temperamentos, mas esses geralmente são os que são mais fortes. Tem líderes que são ali melancólicos, são mansos, são tranquilos e tal, não tem aquela explosão. Cada um tem uma característica, e nós temos que entender, respeitar e amar isso na vida dos nossos líderes. Isso é a personalidade. Porém, a nossa personalidade, ela tem que ser moldada pelos princípios bíblicos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para reconhecer os nossos pontos fortes e fracos, que precisam de mudança, e apresentar esses pontos diante de Deus, pedindo ajuda dele. Se você não tem nenhum ponto fraco, me desculpe, você está no caminho errado. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós temos que identificar os nossos pontos fracos, apresentar para Deus, para que o poder dele venha e nos aperfeiçoe, nos transforme nas nossas fraquezas. E lembre, a gente sempre vai ter pontos fracos. Eu identifico um ponto fraco, coloco diante de Deus, Deus vem e atua nele. Eu ajudando o Espírito Santo, eu entrego a responsabilidade para Deus, não. Os pontos fracos que eu tenho, os problemas que eu tenho, eu apresento para Deus, mas eu, juntamente com o Espírito Santo, vou trabalhar para que eles sejam transformados. Depois que você melhorou um aspecto, você vai saber que tem outro, e sempre tem outro, porque nós somos imperfeitos e o nosso coração é enganoso. Quer fazer um exercício bom? Pega um papel e uma caneta e escreve aí quais são os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar diante dos olhos de Deus, porque Deus olha para o seu coração, Deus olha para aquilo que você faz quando não tem mais ninguém olhando. Então o que eu tenho que melhorar diante dos olhos de Deus? Anota. Aí depois você pega uma pessoa que convive com você e fala assim, o que eu tenho que melhorar? O que você acha que eu tenho que melhorar? Aí você vai primeiro colocar o que você tem que melhorar diante dos olhos de Deus, depois o que você tem que melhorar diante dos olhos das pessoas que convivem com você. Aí isso é a sua listinha de pontos fracos, é isso que você vai colocar debaixo do joelho e apresentar diante de Deus, e Deus vai agir na sua vida em cada um desses pontos. Você vai ver que alguns vão mais rápido, outros vão demorar um pouco, e quando você começar a mergulhar em jejum e oração, por causa desses pontos, para melhorar a sua própria vida, você vai ver um deslanchar, você vai ver um agir sobrenatural de Deus. Então isso está relacionado com a nossa personalidade. O líder, ele não é o Superman, ele não é um super-herói, ele é um ser humano que está sujeito a enfermidades físicas, emocionais e espirituais também. Porque é ser humano, estamos sujeitos a tudo que um ser humano está sujeito. Porém nós temos a ajuda do Espírito, nós temos um chamado, nós temos promessas de Deus. Mas um líder é um ser humano, e você tem que olhar para o líder primeiramente como um ser humano, como um irmão em Cristo, como uma pessoa que você tem que amar, que você tem que ajudar, que você tem que reconhecer, para depois você poder honrá-lo como líder, se submeter à sua missão. É assim que funciona. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Todo ser humano tem corpo, alma e espírito. O líder também tem corpo, alma e espírito. É aquilo que a teologia chama de nós sermos um ser tricotômico. Somos feitos de 3 partes. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos feitos de corpo, alma e somos ser tricotômico. Temos 3 partes: corpo, alma e espírito. E essas 3 partes precisam de cuidado. Então, se eu tenho um corpo, eu tenho que me preocupar com o meu corpo.
porque o meu corpo é templo de habitação do Espírito Santo. O meu corpo tem que estar saudável para eu poder servir a Deus e servir aos irmãos. O líder, eles têm que estar com o corpo saudável. E olha, corpo saudável traz ânimo, traz bom ânimo. Corpo saudável nos dá força, nos motiva. Quando você está com o seu corpo enfermo de alguma forma, você não tem motivação, você não tem vontade para fazer as coisas, você fica em desânimo, às vezes você só quer ficar deitado, só quer dormir. Não, a saúde do nosso corpo nos impulsiona a fazer mais e melhor para Deus. Então eu tenho que buscar ter um corpo saudável, porque isso é mandamento bíblico. Amado, desejo que tudo te vá bem, em todas as coisas, que tenha saúde. Então, a saúde do corpo, nós temos que cuidar da saúde do corpo, a saúde da alma, como ele fala, né? Nós temos que ter um bom descanso, temos que dormir lá 7, 8 horas todo dia, descansar bem, deixar o corpo repousar, porque quando nós descansamos, Deus trabalha em nosso favor. Quando nós descansamos, a nossa alma é renovada, as nossas forças são renovadas. Eu tenho que estar com os meus pensamentos em Cristo e não em coisas terrestres, não em crises, em tribulações. Eu tenho que estar com a minha mente em Cristo para que ela seja saudável, e o meu espírito ele tem que ser alimentado. E nós somos alimentados por duas coisas, por comida e bebida. E a Bíblia fala, né? A minha alma tem sede do Deus vivo. Eu bebo do Espírito. Eu bebo do Espírito Santo. Eu bebo das coisas espirituais. Isso mata a minha sede. As coisas do Espírito matam a minha sede. Porém, a minha fome, ela só é saciada com a palavra de Deus. Então eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me alimentar do Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu vou ter alimento para o corpo e para a alma. Então eu vou estar cuidando do corpo, alma e espírito. Eu vou ter alimento espiritual, eu vou ter alimento emocional, psicológico, e eu vou ter alimento físico. Eu vou estar numa plenitude para poder servir a Deus e servir aos irmãos. E isso serve só não para os líderes, serve para todos, né? E o líder tem a questão do relacionamento, e 3 são os relacionamentos de um líder. Primeiro, com Deus. Segundo, consigo mesmo. E terceiro, com o próximo. Ou seja, eu tenho que estar bem em 3 níveis. Nível 1, com Deus. Nível 2, comigo mesmo. E em terceiro, com o próximo. Se não houver esses níveis de relacionamento, não tem como ser um líder. Para falar a verdade, não tem nem como ser cristão. Então eu tenho que estar primeiro bem com Deus, depois eu tenho que estar bem comigo. Para eu estar bem com Deus, eu preciso ter uma vida de jejum, de oração, de meditação na palavra. Tem que buscar intimidade, tem que desejar Ele de todo o meu coração. Para estar bem comigo, eu tenho que estar bem no nível do Espírito, beber do Espírito, da alma, me alimentar da palavra, minha mente está lá em Cristo, e do corpo físico também, cuidar da saúde do meu corpo. Aí eu estarei bem comigo, para só depois eu poder estar bem nos meus relacionamentos com os meus irmãos, com os liderados. Então eu tenho que cuidar desse nível. Adão, quando ele peca, ele vê, olha o que acontece. Quando ele peca, ele quebra ali o relacionamento com Deus. Primeiro nível quebrado. Então o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. Segundo, ele vê que ele está nu. Ou seja, ele quebra o seu bem-estar. Ele está nu e aquilo lhe constrange. Ele se esconde quando ouve os passos de Deus no jardim. Terceiro, ele bota a culpa em Eva. Ou seja, quebra o relacionamento com o próximo. Então quando nós pecamos, quebra o relacionamento com Deus, quebra o relacionamento conosco mesmo e quebra com o próximo. É por isso que quando você cai em pecado, você fica triste, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele fica triste quando nós pecamos. E isso gera uma tristeza em nós, que vai nos levar ao arrependimento. Por isso que o cristão, quando ele peca, ele não sai fazendo festa. Quando ele peca, ele fica triste, que o Espírito Santo está ali dentro incomodando. Você pecou, você está me deixando triste. Aí a alma dele fica triste, nós ficamos tristes, nossa mente fica triste, o nosso ser fica triste, porque nós pecamos contra Deus. E isso precisa ser restaurado. Então o pecado, ele quebra o nosso relacionamento com Deus, quebra conosco mesmo e quebra com o próximo. E o líder, ele tem que ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo e com o próximo.
Então, é um tripé, é os níveis que nós temos que chegar. E olha que na sociedade que nós vivemos, ela é cheia de atalhos, ela é cheia de fórmulas mágicas para nós podermos conseguir as coisas mais fáceis. No mundo espiritual, muitas vezes nós carregamos essa ideologia para dentro e queremos usar de atalhos para conseguir as coisas mais fáceis, só que não funciona assim, não tem como. A palavra de Deus, ela não muda. Então nós vivemos em uma época de atalhos, que são coisas que nós procuramos para escapar da realidade. Ou seja, eu preciso fazer algo mais rápido. Eu preciso, sei lá, tirar minha carteira de motorista, minha habilitação para poder dirigir um carro. Aí, de acordo com a lei, você tem que passar por um curso, você tem que fazer aulas práticas e depois você tem que fazer uma prova. Não, eu quero pegar um atalho, vamos cortar a aula prática, a aula teórica, vamos cortar a prova, eu pago e já pego a habilitação, vou pegar um atalho. Às vezes pode até acontecer, não só nesses exemplos, mas como em outros, muitos ainda por sinal. Isso já está enraizado na cultura que nós vivemos, nós queremos atalhos, mas com a Bíblia não é assim. Com a Bíblia, ainda para você ser um líder, primeiro você tem que estar envolvido, tem que estar no meio do rebanho de Deus, você tem que ser uma ovelha. Depois você começa a cuidar, a servir mais ao rebanho, cuidar das ovelhas, até você ser tirada de trás ali da manada, de trás do rebanho, e ser colocada à frente para conduzi-lo. Isso aí aconteceu com Davi, ele foi tirado de trás das ovelhas de seu pai, mas antes ele estava ali no meio da ovelha, ele estava ali servindo, ele estava ali cuidando, para depois ele vir a ser o líder de Israel. Então tem passos que não podem mudar. Para formar o caráter de um líder é necessário palavra, oração e jejum ainda. É preciso ter a consciência que para ser um líder ele tem que ser o que mais serve, o que mais busca, o que mais tem desejo no coração em agradar a Deus, servindo aos irmãos. Isso não muda, não existe atalhos. Porém nós queremos atalhos. Às vezes você muda de igreja, vai atrás de um pastor, de um profeta e você quer atalhos. Não tem atalhos. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, aquilo que está, porque em todo lugar é feito ser humano. O líder é um ser humano, as pessoas que ele lidera são seres humanos. Sempre vai ter problema. Porém nós temos a ajuda do Espírito Santo para passar por esses problemas. Outra coisa, nós temos que entender que existem cuidados que um líder tem que ter. Por exemplo, ele tem que conhecer o seu limite de atuação. Na igreja local existem vários líderes que atuam em diferentes áreas, né? Tem vários, tem líder do Ministério de Louvor, tem o líder do evangelismo, tem o líder que preside a igreja, tem vários líderes, várias pessoas em cargos de liderança. Porém isso tem que ser feito de forma sábia, com muita oração e jejum. Eu não posso simplesmente falar, agora você é líder. Não, eu preciso de uma direção de Deus. Muitas vezes nós deixamos as pessoas exercerem alguns papéis de liderança, algumas funções de líder, para provar o coração dela, para saber qual é a verdadeira intenção que está no coração. Então eu coloco a pessoa, agora você vai ser um líder, para testar aquela pessoa, para ver até onde ela vai. Mas não é, vamos falar assim, um líder formal, consagrado, não. Eu estou testando, estou vendo até onde aquela pessoa consegue ir, estou vendo o que precisa ser trabalhado na vida daquela pessoa. Já ouviu aquele ditado popular que quando nós damos poder, a pessoa revela realmente quem ela é? Essa é uma das formas de conhecer a intenção do coração das pessoas, né? Porém a liderança cristã, né, o santo ministério tem que ser feito com muita oração, jejum, imposição de mãos, concordância da igreja. São vários aspectos espirituais que ultrapassam o intelectual para ser estabelecido aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele advertiu Timóteo para que ele ficasse naquilo que ele foi chamado. Timóteo, você tem que permanecer no seu chamado. Você não pode mudar, você tem que cumprir o seu chamado com moderação e resiliência. Você tem que resistir a tudo para permanecer no lugar que Deus te colocou. Por quê? Quando você começa a desejar
aquilo que Deus não te chamou para fazer, vamos assim falar, eu tenho um pastor presidente, tenho um pastor auxiliar. Então um foi chamado para ser o pastor presidente, o líder, o outro foi chamado para auxiliar aquele líder como um pastor auxiliar. Porém, muitas vezes esse pastor auxiliar, ele não fica na posição que Deus o colocou, e ele quer de tudo quanto é jeito ser o pastor presidente. Isso vai levá-lo à rebelião, a desagradar, a quebrar o relacionamento com Deus, a quebrar o relacionamento consigo mesmo e com os irmãos, porque ele não se manteve na posição que Deus o chamou, que Deus o colocou para ele estar. Então nós temos que ter muito cuidado para ficar aonde Deus mandou que nós ficássemos, para nós cumprir aquilo que nos foi estabelecido. O teu líder te deu uma função, cumpra, fique nela. Não importe o tempo que for, quando chegar o tempo de Deus para mudar, Deus vai mudar. Deus vai usar o mesmo líder que te colocou para te colocar em outra, ou para te tirar daquela função. Fica um tempinho aí, vai sossegando, descansa, que daqui a pouco a gente conversa. Fique na posição que Deus te colocar. Isso é muito importante, porque quando você não fica, você é levado para a rebelião, e rebelião é um pecado como de feitiçaria, é coisa terrível diante de Deus. O líder, ele tem que ter um preparo espiritual e intelectual. Ele não pode ficar acomodado, ele tem que buscar crescer na graça e no conhecimento. Paulo fala para Timóteo, que era um líder, persiste em ler, o líder tem que ler, exortar, corrigir e animar as pessoas e ensinar. Então o líder tem que ser apto para ensinar também, até que ele vá. Então, olhai, ele fala assim, olhai por vós, tem cuidado de ti mesmo. Fala as frases que o apóstolo Paulo fala, nós temos que cuidar de nós como líderes, para poder cuidar bem do rebanho do Senhor. O líder, ele tem que ter expectativa de outros. O líder tem que ter expectativa de outros. Mas quem são esses outros? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. O líder tem que ter expectativa de como que Deus está vendo ele. Nós invertemos isso. O líder, ele coloca a sua expectativa no que os seus liderados estão achando e pensando. É importante você saber o que as pessoas acham e pensam de você, é legal. Mas a nossa expectativa tem que estar naquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensa e acha de nós. Será que ele está falando como ele disse para Jó? Olha aí meu servo, íntegro, temente a Deus. Será que é esse o desejo do coração do líder? Ou é que ele tenha muitos seguidores, que os seguidores o amem, que fale bem dele e tal? A expectativa do coração do líder está em Deus ou está nas outras pessoas? A expectativa do coração do líder tem que estar em Deus. Primeiro ele tem que agradar a Deus, o resto é consequência. Muitas vezes, para agradar a Deus, nós desagradamos algumas pessoas. Isso faz parte da liderança cristã, que confunde o entendimento humano. Então, a expectativa do coração do líder tem que estar em Deus, e não no que os outros pensam. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo falando. Então as pessoas têm que nos ver como ministros de Jesus Cristo. Essa é a expectativa que tem que gerar em quem nos conhece. Esse aqui é um ministro de Deus. Ele é um dispenseiro dos mistérios. Ele prega, ele ensina os mistérios da palavra de Deus. Eles são ministros de Deus, agradando ou não a todos. Então nós temos que ter isso muito forte no nosso coração. Então nós precisamos entender, lá Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, de 6 a 9, que é Deus que dá o crescimento. As únicas duas coisas que está escrito na palavra que nós podemos fazer para nos ajudar no crescimento lá o que está em Romanos capítulo 4, verso 20, que fala assim: e Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, o que eu posso fazer para crescer na fé, ser fortalecido na fé, é dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificar a Deus. Isso me fortalece na fé. E a fé, ela está atuando entre a área espiritual e emocional, na minha psique. Porque a fé, ela é racional também. Ela é um dom de Deus, é espiritual, mas ela atua junto com o meu racional. Por isso que eu preciso crer. É algo
intelectual que anda junto com o espiritual, um anda de mão dada com o outro. Então, a fé, que é o dom de Deus, ela precisa crescer dentro de nós, ela precisa ser fortalecida, e a única coisa que eu posso fazer como um ser humano, como um cristão, é dar glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você der, mais você vai ser fortalecido na fé. Quanto mais você ouvir a palavra, mais você vai ter fé, mais você cresce na fé. Quando você dá glória, você tem um crescimento fortalecido. É aquele negócio, você não está construindo uma casa de palha, você está construindo uma casa de concreto, quando você ouve a palavra e dá glória a Deus. Segundo aspecto que eu posso fazer para ser edificado na fé, é orar em espírito, é orar em línguas desconhecidas, está escrito, porque isso me edifica. Então são as duas coisas que está na Bíblia, que eu posso fazer para ser fortalecido e crescer espiritualmente na presença do Senhor. É orar em mistérios, orar em outras línguas e dar glória a Deus. Isso é o que eu faço. Porém, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter uma base. Qual é a base? Bíblia, jejum e oração. Então, isso são aspectos que nós temos que ter na nossa vida, como líderes, como cristãos, na presença do Senhor. Então, é necessário também que o líder firme totalmente a sua expectativa em Deus, e não no que as outras pessoas acham. Porque senão nós podemos nos decepcionar como Samuel se decepcionou. Samuel era um líder, né, do povo de Deus durante uma determinada época, ele era profeta e juiz, porém ele se decepcionou com aquilo que seus liderados queriam e falaram. Porque ele colocou naquele momento a expectativa no que os outros estavam falando sobre ele, sobre aquela situação. Não, nossa expectativa tem que estar 100% voltada para Deus, como líder. O líder, ele precisa ter espiritualidade, ele precisa ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, Deus revela quais são os seus propósitos para a nossa vida, e através do propósito é que nós vamos ter uma missão a cumprir, uma missão específica. Cada líder tem uma missão específica, e quem está debaixo de sua liderança está submisso a essa missão que Deus deu para o líder, e eles vão ajudá-lo a chegar até o alvo, a cumprir com a missão. O líder, ele precisa cuidar da sua família. Nós lemos lá, Paulo falando para Timóteo, que primeiro você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua família. Então ele tem que ser marido de uma mulher, tem que governar bem a sua casa, tem que ter seus filhos em sujeição, ou seja, ele tem que ter primeiro uma família funcionando, para depois ele ter cargos de liderança. Ele tem que ter um compromisso com a sua esposa, com seus filhos, ele tem que ter uma estrutura, não é de qualquer jeito. Então eu preciso ter uma estrutura familiar para poder cuidar das ovelhas do Senhor. E o líder tem que ter uma vida de jejum, de oração, tem que ter uma vida de práticas espirituais. E olha que coisa interessante que eu quero deixar aqui para a gente finalizar. Líderes ineficazes fazem aquilo que é óbvio primeiro. Líderes ineficazes fazem o que é óbvio primeiro. Líderes efetivos, eficazes, fazem primeiro aquilo que é importante. Então, sempre quando nós vamos fazer as coisas, tem as coisas que são óbvias, geralmente as mais fáceis, e tem aquelas coisas que são as mais importantes, que geralmente são as mais difíceis. Então, quando a gente vai começar a fazer algo, principalmente quando a gente não sabe por onde começar, começa pelo mais fácil, porque você vai fazendo, vai dando resultado, isso vai motivando para você fazer mais e chegar nas mais difíceis. Então você começa fazendo às vezes as coisas mais fáceis primeiro, para depois partir para as mais difíceis. Mas não é assim o líder segundo o coração de Deus. O líder segundo o coração de Deus, ele vai fazer primeiro as coisas mais importantes para Deus, não é para ele, não é para os seus liderados, é para Deus. Então, qual é o papel do líder? O papel do líder é de construir. Ele é responsável por uma construção. Ele é responsável por uma edificação. Edificar a vida do liderado em Cristo. Construir uma comunhão entre os irmãos, numa comunidade cristã.
O líder é responsável por uma construção, é levar os seus liderados a serem discípulos de Jesus, a ter intimidade com Jesus Cristo, porque Paulo fala isso lá em Efésios. Para uns, ele deu uns para apóstolos, profeta, mestre, evangelistas, pastores, para edificação do corpo. Então o líder, ele tem que ter consciência que ele foi chamado para edificar o corpo de Jesus Cristo aqui na terra, de levar as pessoas a crescerem espiritualmente. Então, um líder ineficaz faz primeiro as coisas óbvias, às vezes as mais fáceis, mais simples. Mas um líder segundo o coração de Deus vai fazer o mais importante. O que é o mais importante na visão de Deus? Bíblia, palavra, oração e jejum. Então eu tenho que levar os liderados a amarem a palavra, a orarem e a jejuarem. Palavra, oração e jejum. O que é isso? Isso é fundamento. Antes de eu começar a colocar as vigas, subir as paredes, eu tenho que preparar ali o chão, a sapata, aonde eu vou construir. Então o fundamento é palavra, oração e jejum. Isso não muda. E é isso que o líder tem que levar os seus liderados. Então, vamos falar assim, Deus me colocou como um líder. Hoje eu sou pastor de uma igreja. Tenho lá os meus liderados, são as ovelhas de Jesus Cristo. Qual é o meu papel como líder? De um líder eficaz diante dos olhos de Deus. É levar aquelas pessoas a amarem a palavra. É levar aquelas pessoas a terem uma vida de oração. É levar aquelas pessoas a jejuarem. Por quê? Porque isso é o fundamento. Se eu conseguir levar essas pessoas a terem uma vida com palavra, oração e jejum, o Espírito Santo que dá o crescimento, que nós falamos agora há pouco, vai começar a colocar os tijolos, vai começar a colocar as vigas, vai começar a construir sobre esse fundamento na vida das pessoas. E quando bater o vento, quando vier a tribulação, quando vier a tempestade, ela vai estar ali, construída sobre uma base sólida, sobre um firme fundamento. Então o papel do líder eficaz diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos dos outros, não diante dos olhos da sociedade, o papel de um líder eficaz é proporcionar, dar o fundamento para que aquela pessoa que é uma edificação cresça em Jesus Cristo. Esse é o líder eficaz diante dos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas, vão fazer isso que é o mais fácil, vão fazer aquilo, vão fazer o óbvio. Não. A ótica do mundo não é a ótica de Deus. E a ótica de Deus não muda, ela tem base, ela tem princípios. Palavra, oração e jejum. Esse é o princípio. Então, se você quer ser um líder, se você deseja episcopado, tenha consciência que você tem que levar as pessoas a conhecerem e a amar a palavra de Deus. Você tem que levar as pessoas a terem uma vida de oração. Você tem que levar as pessoas a jejuarem. Porque se elas jejuarem, se elas tiverem uma vida de oração e se elas amarem a palavra de Deus, elas vão ser ganhadoras de alma, elas vão ser discipuladoras, elas vão cumprir o mandamento que Jesus Cristo nos ordenou. Esse é o papel do líder. Porque se a pessoa jejua, ora e ama a palavra, ela vai ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Ela vai correr, ela vai fugir da aparência do mal. Ela vai crescer espiritualmente a ponto de resistir ao diabo, de vencer o maligno, para poder gerar filhos na fé. Esse é o papel de um líder. E nós temos que entender, o líder na ótica de Deus é diferente do líder da ótica humana. Então que Deus nos abençoe com essa lição. Até a próxima, em nome de Jesus.